A história do automobilismo está cheia de carros icônicos, certo? Mas, e se um dos maiores de todos os tempos não tivesse nascido só da prancheta de engenheiros geniais, mas de pura e simples vingança? Hoje vamos conhecer a fundo a história de um carro lendário, forjado no calor de uma rivalidade implacável. Imagina só o cenário. A gente está falando de um negócio de milhões de dólares que dá completamente errado, vira uma humilhação pública e resulta num cheque em branco com uma ordem bem clara: vençam a maior corrida do mundo, custe o que custar. É o começo de uma das maiores brigas da história do esporte. Pois é, a pergunta que não quer calar é essa. Como é que uma briga de gente grande, uma disputa empresarial, acabou dando origem a um dos carros de corrida mais lendários que já existiram? Como que orgulho ferido e uma vontade enorme de dar o troco criaram uma máquina que mudou o jogo para sempre? Bom, é isso que a gente vai desvendar agora. Para entender essa história toda, a gente precisa voltar no tempo, lá pro comecinho dos anos 60. Tinha um negócio na mesa que parecia certo, sabe? Mas a coisa não só deu errado, como explodiu da pior maneira possível. E no meio disso tudo, dois nomes de peso. De um lado, Henry Ford II, do outro, o comendador Enzo Ferrari. Olha só o que aconteceu. A Ford, querendo entrar de vez no mundo das corridas, foi negociar a compra da Ferrari. Gastaram uma fortuna em auditorias, advogados, estava tudo praticamente assinado. Só que, na hora H, Enzo Ferrari simplesmente puxou o tapete. O motivo? Ele não abria a mão do controle total da sua equipe de corrida. E a Ford, claro, queria mandar no que estava comprando. A conversa, dizem, foi feia. Tão feia que Henry Ford II voltou para os Estados Unidos com sangue nos olhos e uma única missão: construir um carro para destruir a Ferrari em Le Mans. E aí a gente tem o cenário perfeito para uma briga de gigantes. De um lado, a Ford, um monstro industrial. Dinheiro não era problema, mas zero experiência em corridas de longa duração na Europa. Do outro, a escuderia Ferrari, a realeza absoluta de Le Mans. Os caras ganhavam tudo, ano após ano. Era basicamente a Ford invadindo o quintal da Ferrari para tentar ganhar no grito. Ok, com a ordem dada e o dinheiro liberado, a Ford partiu para a ação. E assim nasceu o primeiro protótipo do Ford GT. A ideia era grandiosa, revolucionária. Mas na prática a história foi bem mais complicada. E antes de continuar, uma curiosidade sobre o nome, GT40. GT é de Grand Touring, a categoria para a qual ele foi feito. Mas e o 40? Isso aí é genial. 40 era a altura do carro, em polegadas, do chão até o teto, exatamente o limite do regulamento. O carro era baixíssimo, uma verdadeira lâmina feita para cortar o ar. A Ford foi esperta. Eles não começaram do zero absoluto. Para ganhar tempo, eles fizeram uma parceria com um engenheiro britânico, Eric Broadley. Ele tinha um carro, o Lola MK V6, que já era bem interessante. E olha só que coincidência, já usava um motor V8 da Ford. Foi o ponto de partida perfeito para o projeto do matador de Ferraris. Só que a teoria é uma coisa e a pista é outra. Os primeiros anos, 1964 e 65, foram um pesadelo. O carro até andava bem em linha reta, mas em alta velocidade a aerodinâmica era tão ruim que a frente dele literalmente levantava do chão. Perigosíssimo! Para piorar, o câmbio não aguentava o tranco e quebrava o tempo todo. O motor superaquecia. Resumo da ópera: vexame atrás de vexame para a alegria de Enzo Ferrari lá na Itália. Depois de 2 anos de frustração e muito dinheiro jogado fora, a Ford tomou a decisão que mudou tudo. Eles pegaram aquele projeto fracassado e entregaram nas mãos de quem realmente entendia do assunto, um bando de rebeldes liderados por uma lenda americana. E foi aí que o jogo virou. E o líder desse grupo era ninguém menos que Carroll Shelby. O cara já tinha vencido Le Mans como piloto, já tinha criado o icônico Shelby Cobra, ele era uma lenda viva. E a filosofia dele era bem simples, como diz a frase: não há substituto para polegadas cúbicas. Em outras palavras, mais motor, mais potência. Força bruta. Era exatamente o que o GT40 precisava. A abordagem do time de Shelby foi direta. Primeiro passo: potência. Colocaram um motor V8 gigantesco de 7 litros, o mesmo usado na NASCAR, um monstro. Segundo, resolver os problemas. Aquele câmbio frágil, trocaram por um super resistente. Aerodinâmica, freio, suspensão, mexeram em tudo. E o terceiro passo, talvez o mais importante: testes. Testes até o carro não aguentar mais, liderados pelo genial Ken Miles, que forçava o carro ao limite absoluto para achar e consertar qualquer defeito. E então, chegou a hora da verdade. 1966. A equipe voltou para Le Mans com um carro completamente transformado. A pressão era absurda. A vingança de Henry Ford dependia daquele fim de semana. E o objetivo não era só competir, era dominar.
Só para ter uma noção do que esse carro virou, dá uma olhada nesse número. Na famosa reta Mulsanne, em Le Mans, o novo GT40 MK2 passava dos 330 km por hora. O carro não era mais um protótipo problemático, era um míssil. E a pressão era gigante. A história que contam é que pouco antes da largada, o próprio Henry Ford II entregou um bilhetinho para o chefe da equipe. Não tinha boa sorte, nem estamos com vocês. Tinha só essa frase aí: é melhor você vencer. Bem direto ao ponto, né? E o resultado? Bom, eles não só venceram, eles aniquilaram. Depois de 24 horas de corrida, o pódio foi esse. Primeiro, segundo e terceiro lugares. 3 Ford GT40 cruzando a linha de chegada juntos. A vingança não podia ter sido mais completa. Aquilo foi um choque para o mundo do automobilismo, um momento histórico. Pela primeira vez na história, uma montadora americana vencia a corrida de resistência mais prestigiada do mundo. A Ford não só derrotou a Ferrari, ela reescreveu as cédulas do jogo. Mas a história não acaba em 1966. Aquilo foi só o começo. O início de uma era, de um legado que solidificou o GT40 como um dos carros mais icônicos de todos os tempos. E ele ganhou um apelido que, com certeza, Enzo Ferrari detestou. Porque, veja bem, não foi sorte de principiante. A Ford não venceu só uma vez. Eles venceram 4 vezes seguidas, de 1966 a 1969. Le Mans pertenceu ao GT40. Foi um domínio absoluto que acabou de vez com a hegemonia da Ferrari na prova. E o mais legal é que essa dominância veio com diferentes evoluções do carro. A primeira vitória, em 66, foi com o poderoso MK2. Em 67, veio o MK4, um projeto totalmente americano. E o mais incrível, em 68 e 69, quem ganhou foi o MK1, uma versão mais antiga com motor menor, provando quão bom era o design original. E uma história boa como essa, claro, não ia ficar só nas pistas. Virou lenda. Virou livro, documentário e, claro, virou filmaço Ford versus Ferrari. É uma daquelas narrativas clássicas de superação que todo mundo adora. Mesmo que, nesse caso, o azarão fosse uma das maiores empresas do mundo. No fim, essa saga toda deixa a gente pensando. Ford contra a Ferrari em Le Mans é sem dúvida uma das disputas mais intensas que já vimos. Mas o que será que transforma uma rivalidade em algo lendário? É a tecnologia? A paixão? Ou, como nesse caso, um desejo profundo e pessoal de vencer a qualquer custo?